Olá, boa noite. Vacina contra a Covid-19 com o IFA nacional será entregue em fevereiro, de acordo com a Fiocruz. E no jornal desta sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, você vai ver também: ministro do STF prorroga inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. Neste ano, o Senado voltará a discutir regras sobre as armas. Prefeituras pedem ajuda ao Ministério da Saúde. Caso de gripe aviária na Inglaterra. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Wesmênia Lopes e começa agora o União Brasil. Com a autorização dada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que a Fundação Oswaldo Cruz utilize o insumo farmacêutico ativo feito pela própria Fundação na fabricação da vacina contra a Covid-19, as primeiras doses do imunizante 100% nacional devem ser entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro. De acordo com a Fiocruz, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos dispõe, no momento, de insumo o suficiente para a fabricação de 21 milhões de doses com o IFA nacional, que se encontram em diferentes etapas de produção e de controle de qualidade. A presidente da instituição destacou que é uma grande conquista para a sociedade ter uma vacina 100% nacional, sendo essa a primeira do país. A produção nacional do IFA começou em julho do ano passado, após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia com a parceira AstraZeneca. A absorção da tecnologia ocorreu em tempo recorde, cerca de um ano, quando esses processos costumam levar cerca de 10 anos. Segundo a Fiocruz, a Anvisa comprovou a equivalência do processo produtivo, ou seja, que as vacinas produzidas com o IFA de Biomanguinhos Fiocruz, abre aspas, possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade daquelas processadas com o ingrediente farmacêutico ativo importado. Fecha aspas. No ano passado, a Fundação chegou a ficar sem IFA para fabricar as vacinas devido à dificuldade de importação do produto. Com isso, cidades precisaram atrasar o cronograma de vacinação devido à falta do imunizante produzido pela Fiocruz com IFA importado, que é o da AstraZeneca. E o consórcio de prefeitos pediram ajuda ao Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia. O grupo de mais de 2.000 prefeitos pelo Brasil encaminhou um ofício à pasta solicitando auxílio em 3 frentes. Mais de 2.000 municípios do Brasil, representados pelo consórcio Conectar, enviaram um pedido de ajuda ao Ministério da Saúde para reforçar a estrutura de atendimento na rede de saúde diante do aumento de casos de Covid e gripe. As cidades brasileiras passam por uma alta de contaminados por vírus respiratórios em meio ao avanço da variante Omicron e do vírus H3N2 da influenza. O consórcio Conectar é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos voltados para as ações de melhoria na saúde pública. No total, são 2,1 mil municípios que fazem parte do consórcio em todas as regiões do país. E agora a gente fala da H3N2 com Tiago Oliveira, que tem mais informações. O Instituto Butantan, fabricante da vacina contra a gripe, utilizada no Programa Nacional de Imunização no país, informou que os testes de laboratório realizados pelo Instituto mostraram que o imunizante é capaz de conferir proteção contra a infecção pelo vírus influenza H3N2, mesmo sem ter a cepa na sua composição. A variante H3N2 da ave é responsável pelo surto de gripe que atinge várias partes do país.
A nova versão da vacina contra a influenza, que será distribuída em 2022 pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, é trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2 e a cepa B, e já está sendo produzida pelo Butantan em suas fábricas. A invase está prevista para a primeira fase de fevereiro. O Instituto Butantan produz atualmente 80 milhões de doses de vacina contra a influenza anualmente oferecidas no Programa Nacional de Vacinação contra a gripe. E com a pandemia, o carnaval não acontecerá em algumas cidades. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana cancelou as festas que antecedem e também as do feriado. No Brasil, existe um ditado que o ano só começa depois do carnaval. Mas devido à pandemia de Covid-19, já estamos há 2 anos sem as festas que levam multidões às ruas. Para o cientista social Pedro Tavares, as festas de carnaval fazem parte da vida dos brasileiros. Faz parte da cultura brasileira, faz parte da economia, e por isso que o Brasil tem esse ditado, né? Porque realmente a economia gira muito em torno disso. Muitos trabalhadores informais precisam do carnaval para trabalhar. O cientista social disse que a não realização das festas de carnaval é algo muito difícil de ser associada para uma sociedade que respira os festejos. É muito difícil, principalmente para o povo brasileiro, não ter o carnaval. Tanto pela economia, que a gente vai ter que batalhar muito depois disso para poder suprir essas questões, mas também pela questão cultural mesmo. É difícil para a gente não ter esse momento, né? O povo brasileiro adora curtir, adora festa. Além de afetar o comportamento do brasileiro, o cancelamento das festas de carnaval gera um grande impacto na economia do país. Muitas cidades vivem do turismo, né? Inclusive Fortaleza, nossa cidade. E é muito difícil tanto desde as pessoas mais pobres que tem ali, que vendem cerveja no seu isopor. É difícil, né, para todo mundo, mas principalmente para essas pessoas. O psicólogo Luan Carvalho explicou por qual motivo o cancelamento das festas de carnaval afeta tanto uma parte da sociedade. Por questões econômicas, por questões de trabalho, por questões de descanso, por questões de extravasar muitas vezes suas energias no carnaval, por questões de pensar que o carnaval é essa pausa, independente de ser no começo, no meio ou no fim do ano, mas é uma pausa significativa para esquecer todos os problemas, que são muitos, todas as questões difíceis de se viver no âmbito do trabalho, no mundo do trabalho. Para o psicólogo, a suspensão do carnaval não é o fim do mundo. Ainda é possível curtir esse momento com a família e com segurança. Sempre que as pessoas pedem dicas de saúde mental, é até difícil a gente dizer, porque cada pessoa sabe o que é melhor para si, cada pessoa tem gostos diferentes. Então, o que se pode fazer em casa? Né? Se pode assistir um filme, cantar uma música alta, botar uma música boa, estar com a família, comer, beber, mas se for possível fazer isso de maneira isolada do restante das pessoas, de maneira que não gere aglomeração, melhor ainda. E no próximo bloco, a pauta é política e ainda nesta edição, as imagens que marcaram esta sexta-feira e o nosso noticiário internacional. Ministro do STF prorroga inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. Neste ano, o Senado irá voltar a discutir regras sobre armas, assuntos para a pauta política. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A abertura do inquérito sobre a suposta interferência na Polícia Federal foi autorizada em abril de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O objetivo é apurar declarações do ex-juiz Sérgio Moro, que ao se demitir do cargo de ministro da Justiça naquele ano, acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal
por meio da troca do diretor-geral da instituição. Desde que o ex-juiz fez as acusações, o presidente Bolsonaro tem afirmado que não interferiu na Polícia Federal e que são, abre aspas, levianas todas as informações em sentido contrário, fecha aspas. E segundo a Agência Senado, as regras sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores, grupo conhecido como CACs, deve ser tema de discussão no Senado neste ano. O projeto de lei 3.723 de 2019, que trata da lei do assunto, estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em dezembro do ano passado, mas um pedido de vista coletivo acabou fazendo com que a sua votação fosse adiada. A expectativa é de que o texto volte a ser analisado e discutido após o recesso parlamentar que termina em fevereiro. O projeto foi apresentado pelo governo federal em junho de 2019 e a matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados, onde passou por alterações no final de 2019, quando foi enviada para o Senado. Entre os seus pontos mais polêmicos está a eliminação da exigência de marcações de munições e o texto revoga o artigo do Instituto do Desarmamento, a Lei 10.826 do ano de 2003, que exige a venda de munições em embalagens com código de rastreio e a venda de armas com um dispositivo de segurança e identificação gravada no corpo da arma. E em dezembro foi publicada a medida provisória que perdoa as dívidas de estudantes inadimplentes do FIES que tenham contratos até 2017. O perdão pode chegar a cerca de bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que estabelece regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro. Podem pedir o parcelamento de débitos vencidos e não pagos estudantes que tenham formalizado a contratação do financiamento até o segundo semestre de 2017. Por se tratar de uma medida provisória, esse projeto do governo deve ser apreciado pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Mas essa medida provisória já entra em vigor de forma automática. Se o Congresso futuramente rejeitá-la, eles devem, então, estabelecer o que acontece com os débitos que foram perdoados durante a vigência da medida. Dentre as principais propostas da medida provisória estão o parcelamento das dívidas em até 150 meses, com redução de 100% dos encargos e a concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida. Segundo o economista Tiago Holanda, o governo está tirando a dívida da conta dos estudantes para colocar na conta da sociedade. Então, em última instância, se houver o real perdão dessa dívida, isso significa que a população inteira, a sociedade brasileira como um todo, estará arcando com esse débito. Então, na prática, o governo está tirando a dívida da conta dos estudantes e colocando na conta da sociedade como um todo. Segundo a cientista política Carla Micheli, essa medida de perdão às dívidas do FIES pode gerar uma popularidade positiva para o presidente Jair Bolsonaro nesse ano eleitoral. Isso repercute em indicadores mais positivos de popularidade para esse presidente, mesmo durante esse período em que ele já começa a desenhar o que seria a sua campanha de reeleição. Para o economista Tiago Holanda, o perdão das dívidas do FIES pode gerar alguns impactos para o país no futuro. Nós precisamos lembrar que os recursos do governo não são limitados e esse dinheiro que o governo deixa de receber poderia estar sendo aplicado em outras áreas ou projetos. Então, apesar de ser um projeto de fato interessante e que visa beneficiar vários estudantes, precisamos lembrar também que ele tem um custo social que precisa ser avaliado. E agora a gente muda de assunto e fala que a Polícia Federal realizou hoje a prisão em flagrante de um homem que atuava em diversos estados cometendo crime de estelionato contra o INSS. De acordo com as informações,
Os crimes eram cometidos por meio de saques fraudulentos de benefício. O homem foi abordado logo após realizar o saque do benefício de aposentadoria no nome de outra pessoa usando um documento falso. Segundo a polícia, foram encontrados diversos outros documentos contendo a foto do criminoso, mas com dados de outras pessoas. Pelo menos uma outra fraude já foi confirmada, porém, por meio de saques do benefício de aposentadoria em Brasília, no Distrito Federal. O preso confessou os crimes e afirmou que há 30 anos não usa o seu nome verdadeiro. A polícia informou que o homem tentou usar um documento falso também quando foi abordado, tentando se passar por uma das identidades falsas. Ele também será indiciado pelo uso desse documento falso. E no próximo bloco, as notícias internacionais e as imagens que marcaram esta sexta-feira. E a Agência de Segurança Sanitária Britânica detectou um caso de gripe aviária em um humano no país. Apesar da descoberta, a agência destacou que os riscos de contaminação ainda são baixos. Foi informado pela Agência de Segurança Sanitária Britânica que uma pessoa contraiu gripe aviária no sudoeste da Inglaterra. A agência destacou que o risco para os seres humanos continua sendo muito baixo, apesar de uma importante epidemia entre as aves de criação. Desde novembro, o Reino Unido enfrenta um surto de gripe aviária sem precedentes. Centenas de milhares de aves de criação foram sacrificadas devido à doença viral propagada por aves migratórias procedentes da Rússia e do leste europeu. De acordo com a agência, a pessoa tinha se infectado após a identificação de um surto da cepa H5N1 da gripe aviária entre suas aves. O paciente se encontra bem atualmente, permanecendo isolado, e foram rastreadas todas as pessoas que tiveram contato com o rapaz, inclusive quem visitou o local. E não há provas de que a infecção tenha se espalhado. Vamos agora para as outras notícias no nosso Giro pelo Mundo. Sidney Poitier morreu esta quinta-feira nas Bahamas, mas a notícia foi dada nesta sexta-feira pelo vice-primeiro-ministro das Bahamas, Chester Cooper, em sua rede social, sem mencionar mais detalhes sobre a morte. O ator, realizador e ativista tinha dupla nacionalidade. Nasceu em Miami e cresceu nas Bahamas. Com mais de 50 filmes no currículo, muito deles como ator principal, entrou para a história de Hollywood em 1963, ao receber o Oscar de melhor ator pela interpretação Lírios do Campo. Outros filmes incontornáveis em 71 anos de carreira do ator foram Adivinha Quem Vem Jantar, Os Audaciosos, No Calor da Noite e Sementes da Violência. Poitier foi um grande ativista pelos direitos civis. Em 2009, recebeu de Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade. O atentado contra o jornal satírico Charlie Hebdo completa nesta sexta-feira 7 anos. O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, e a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, presidiram a homenagem em memória das vítimas dos ataques jihadistas em 7 de janeiro de 2015, a sede do jornal satírico, e 2 dias depois, um supermercado judaico na capital francesa. Como todos os anos, a cerimônia foi repetida 3 vezes. No atentado foram mortas 11 pessoas, entre as quais figuras emblemáticas do jornal, incluindo o diretor e desenhador Charb. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, autorizou as forças de segurança a abrir fogo sobre os manifestantes que insurgem no país e a disparar para matar. O governo cazaque confirmou a morte de 26 civis em protestos. Tokayev dirigiu-se à nação para culpar os manifestantes, a quem chama de terroristas, criminosos e assassinos. O chefe de Estado deixou ainda o aviso:
Quem não se render será eliminado. No discurso emitido na televisão, o presidente começou por dizer que a lei e a ordem são as principais garantias do bem-estar não só do Cazaquistão, mas também em todos os estados civilizados, e que as medidas tomadas pelo governo não significam um ataque aos direitos civis e às liberdades humanas. Vamos agora para as outras notícias nas imagens que marcaram esta sexta-feira. Dos 417 municípios da Bahia, 164 já decretaram situação de emergência devido às consequências das fortes chuvas que atingiram o estado no último mês. Segundo a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil, mais de 822 mil pessoas foram de alguma forma afetadas pelas cheias de rios, inundações, alagamentos ou transtornos causados pela força da água. As chuvas e seus reflexos também já causaram 26 mortes, além de ferir ao menos 520 pessoas, outras 2 ainda estão desaparecidas. E o valor da cesta básica aumentou no ano passado nas 17 capitais, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Segundo os dados, na comparação com dezembro de 2021, com o mesmo mês do ano anterior, ou seja, 2020, as altas mais expressivas ocorreram em Curitiba, Natal, Recife, Florianópolis e Campo Grande. As menores taxas acumuladas foram as de Brasília, Aracaju e Goiânia. E na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista na chegada ao ministério que o governo pode reduzir de 10 para 5 dias o prazo de quarentena de casos positivos assintomáticos contaminados pela variante Omicron do coronavírus. Queiroga diz que vai se reunir com os chefes da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid e da Secretaria de Vigilância Sanitária para tratar desse assunto. Eles também irão analisar a possibilidade de permitir que servidores da área da saúde que tiveram um diagnóstico positivo para a variante, mas não apresentam sintomas, possam fazer parte da linha de frente no atendimento aos pacientes com a Covid-19. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou hoje a resolução com a autorização sanitária do 10º produto medicinal à base de cannabis. A autorização foi dada com base na resolução da diretoria colegiada que avalia se podem ser disponibilizados à população brasileira produtos fabricados por empresas certificadas quanto às boas práticas de fabricação que foram totalmente analisados em relação à qualidade e adequabilidade para o uso humano. E o jornal desta sexta-feira fica por aqui. Se você quiser ver o seu assunto, dar a sua sugestão, elogio ou crítica à nossa equipe, manda pra gente pelas nossas redes sociais. Seja o nosso Facebook, Instagram, WhatsApp ou pelo nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Não deixe de participar, porque a sua participação é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. Uma excelente noite e até amanhã com o Jornal de Sábado. União Brasil, informação além da notícia.